uma setentena, né? Já passou da quarentena, esse tempo todo sem falar. O expositor, ele precisa falar. A tarefa do expositor, ao reencarnar, é trabalhar. Ele precisa de uma seara para executar aquilo, bem ou mal, a contento ou não, dentro do seu limite, mas ele precisa, porque é uma tarefa assumida. Então, esse tempo sabático não é nada bom para o expositor. O retorno é como se estivesse iniciando nas primeiras palestras. É como se o músico, sem tocar, ele enrijece os dedos, as articulações. Sem soprar, ele perde a embocadura. Sem ouvir, ele perde o ritmo. Então, não é nada fácil para a gente ficar nesse período. Além disso, há todo um contexto que nós estamos enfrentando, que é um contexto social, em razão desse período da chamada pandemia, da quarentena, dessas medidas de distanciamento social, em que nós estamos recebendo uma enxurrada de informações políticas, principalmente no Brasil, que a gente vive um momento muito difícil de transição. Então, para fazer a escolha do tema, para nós expositores, também é complicado. A gente tem que ter cuidados para não adentrar em temas polêmicos, para não usar da tribuna espírita no momento como esse, e se empolgando, porque nós somos humanos, e isso é natural, acabemos por enveredar por caminhos políticos, e devemos ter muito cuidado. Por isso, a nossa proposta não é a primeira palestra que eu estou fazendo depois desse período, mas a proposta de adotar temas do Evangelho, pegar parábolas para voltar, e voltando à ativa, voltando principalmente para o lado moral, que é aquilo que nós estamos apanhando tanto agora. A gente vê que o choque que nós recebemos, nós, humanidade, atingiu, além dos fatores da saúde, mas os fatores econômicos. E nós estamos estremecidos. É como se fosse um aviso, dizendo que nós desenvolvemos muito, e isso aqui a gente já fala há muito tempo na Tribuna Espírita, desenvolvemos muito o lado tecnológico, a asa da inteligência, da cultura, da tecnologia. Isso obviamente reverteu numa situação financeira um pouco melhor. Há que se concordar que há 50 anos atrás, há 76 anos atrás, a escassez era muito maior, se vivia com muito menos e se vivia numa condição muito inferior. Hoje nós temos uma condição melhor de vida, nós temos tecnologias, nós temos vários aparatos que auxiliam, que propiciam a vida humana, alguns prazeres inclusive. Aí vem um tremor que não é físico, não é um tremor de terra, é um tremor que abala as estruturas emocionais e que nos faz temer justamente as questões financeiras, aqueles que têm muito, aqueles que têm um pouco, medianos, e estamos todos nos lembrando daqueles que têm pouco. Então, há recados nisso, muito sérios, muito profundos,
que nós hoje estamos nos preocupando muito em fazer campanhas, em donativos, em fabricar máscaras para doar, cestas básicas, não ao trabalho aqui fixo, mas estamos preocupados também com aqueles que, desempregados, precisam comer. Por que a gente não fez isso antes? Por que precisou? É um chamado, é um alerta. Agora, acima de tudo, o que nós não podemos nos esquecer: a nossa fé não seria vibrante, ela não seria verdadeira, ela seria uma fé vacilante se nós achássemos que Jesus não está sabendo de nada, que Jesus não está no comando. Sabe sim. Ismael, o espírito protetor do Brasil, nosso líder espiritual, incumbido da tarefa de assessorar, de ser o mentor da pátria do Cruzeiro, ele tem ciência, e toda a sua falange, de tudo que está acontecendo. Então, que tenhamos fé, que nos mantenhamos de pé, com coragem, com boa vontade, não desanimando, não nos desesperando, que essa é a proposta. Bom, quase 10 minutos de introdução, não posso falar, não posso fugir do tema, né? Então, o que a gente trouxe para conversar com os meus irmãos é justamente a parábola dos trabalhadores da última hora, que eu já abordei em outras oportunidades aqui, mas ela é cada vez mais importante, cada vez mais atual, assim como tudo aquilo que Jesus deixou-nos, tudo aquilo que ele falou, porque ele não deixou nada escrito, mas tudo aquilo que ele relatou, as parábolas, as passagens, as vivências, as situações que ele deixou como exemplo, para que nós pudéssemos seguir. Então, ele dizia às pessoas que o procuravam nessa oportunidade, que um pai de família saiu à primeira hora em busca de trabalhadores para a sua vinha. Então a gente vai discorrendo sobre essa parábola e nós vamos tentar ir explicando alguns pontos que são importantes que a gente entenda. Já são 2020 anos de cristianismo, aprendemos sobre aquilo que o mestre nos deixou bem pouco, por isso que é necessário repetir, é necessário que a gente trabalhe novamente. Então, a vinha, vejamos bem, é uma plantação, a plantação de uvas, que à época era algo que aquele que possuía denotava uma vida, uma condição de vida financeiramente um pouco melhor. Vejamos, nos lembremos da escassez que era ao tempo do Cristo. Não havia nada de tecnologia, não havia nada dessa nossa vida atual, em nenhum tipo de situação, assim como no plantio também. Então esse pai de família, e olha, o Cristo fala pai de família, vejamos que valores estão inseridos no contexto da fala do Cristo. A família que deve ser fortalecida, a família que deve ser uma proposta de vida. Eu sei que tem muita gente, muitos que procuram a casa espírita porque tem suas famílias destruídas, porque tem problemas familiares. Não são poucos. Bem-vindo ao clube. Por quê? Porque a família, o lar, como dizia Chico Xavier, é o cadinho libertador. É ali que nós viemos ao mundo para resgatar, para corrigir, para se moldar. Mas ela é fundamental, porque ela é a porta de entrada do Espírito na Terra, por onde nós viemos, nascemos e iniciamos a nossa trajetória. Com a família nós temos profundas ligações, e se nós fôssemos
fazer um estudo profundo do Evangelho, nós vamos ver umas outras tantas passagens que falam sobre família. Mas nos importa aqui no momento é justamente a história desse pai de família, que está caracterizando a figura divina, Deus, Pai. O pai de família que está preocupado, sai em busca de trabalhadores, por quê? Porque o sustento daquilo que ele extrai da vinha é o sustento da sua família. É o sustento dos seus filhos, é o pai preocupado, é o pai dedicado, que sai à primeira hora. Vejamos, ele é o dono da vinha, ele é o dono, ele é o proprietário, ele é quem tem o dinheiro, a posse que iria pagar os trabalhadores. Mas ele sai à primeira hora, claro, preocupado com o cultivo, porque é dali que se extrai o sustento. Deus é esse pai que se preocupa conosco. Deus é esse pai que sai em busca do trabalhador, que sai em busca daquilo que é necessário para trazer o sustento aos seus filhos. Claro que nós estamos falando aqui agora de um sustento espiritual. O que é da matéria é matéria, o que é divino, o que é do espírito é espírito. Nós estamos falando do sustento espiritual. Mas na parábola, esse pai de família sai à primeira hora. Pergunto-vos, havia relógio na época do Cristo? Não tinha. Como é que se tinha como controlar a hora? Com o nascer do sol. Então, quando ele diz que esse pai de família, o dono da vinha, sai à primeira hora, é quando o sol nasce dali a 1 hora. Se o sol nasce às 6 horas da manhã, a primeira hora é das 6 às 7. Então esse pai de família saiu à primeira hora e foi em busca de trabalhadores para a sua vinha. Onde ele foi? Foi à praça pública. Na praça. Na época, quem estava em busca de trabalho, quem não tinha emprego e que estava procurando trabalho, se reunia na praça para que ali eles fossem então localizados por quem necessitasse de trabalhadores. Hoje em dia as praças são mais ou menos assim também, são frequentadas por quem não trabalha mais, mas são os aposentados, né? É diferente, já trabalharam a vida toda, então agora jogam um dominozinho na praça. Mas então lá na praça eles se reuniam. Esse pai de família encontrou algumas pessoas e os chamou, combinou com eles por um dia de trabalho 1 denário. Denário era uma moeda, era um dinheiro da época, era uma forma de pagamento. 1 denário deveria ser uma quantia razoável, porque trabalhar um dia inteiro para receber 1 denário já deveria conseguir pelo menos o sustento daquele dia. Aqueles trabalhadores aceitaram o que foi acordado e eles foram para a vinha e começaram a trabalhar. À terceira hora, o pai de família, dono da vinha, saiu novamente. Por quê? Porque percebeu que havia mais trabalho. Aqueles que ele havia chamado não seriam suficientes para dar conta do serviço. Então ele sai à terceira hora. Que hora é a terceira hora? Bom, às 6 horas da manhã começou o dia. A terceira hora é das 9 às 10. E ele ainda encontra pessoas desempregadas. Olha só, como haviam pessoas precisando de emprego. Hoje é diferente? Não. Sempre vai haver o necessitado, sempre vai haver aquele que busca fazer algo, que precisa fazer algo, e sempre vai haver algo a que se faça, algo a se fazer. Então ele, mais uma vez, convida para a vinha. Esse outro grupo vai. À 6ª hora, ele chama mais pessoas. 6ª hora começa ao meio-dia, do meio-dia a 1. À 9ª hora, ele chama de novo. Nossa, quanto trabalho tinha, né? Porque de certo, o cultivo da uva deve dar muito trabalho. E ele então chama. À 6ª hora,
e, por fim, a 11ª hora. A 11ª hora equivale às 5 da tarde. Por quê? Porque o sol ao se pôr, o dia acaba, não dá mais para trabalhar. Não tinha iluminação pública, não tinha como trabalhar no escuro. Então, o sol se pondo, as pessoas tinham que parar de trabalhar. Assim aconteceu. Esses trabalhadores da última hora receberam o convite para trabalhar das 5 às 6. Quando chegou o final do trabalho, o dono da vinha chamou o seu capataz e disse a ele: agora chame os trabalhadores e efetue o pagamento, a começar pelos últimos até os primeiros. E assim foi feito. O capataz chamou os últimos e deu 1 denário para cada um. Quando ele deu 1 denário para cada um, houve burburinhos, porque nós, seres humanos, somos engraçados. E criou-se a expectativa: bom, se os últimos que chegaram às 5 da tarde ganharam 1 denário, para os outros que chegaram às 15, ao meio-dia, às 9 e às 6 da manhã, vai aumentando, né? A lógica poderia chegar a essa conclusão. E eles ficaram na expectativa, que não aconteceu. O capataz continuou fazendo o pagamento e dando 1 denário, 1 denário, 1 denário. Até que, quando chegou nos primeiros, esses reclamaram. E esses foram até o dono da vinha, o pai de família. Mas como pode, disseram eles, como pode o senhor ter pago aos trabalhadores que chegaram por último o mesmo valor que está pagando a nós? Por acaso nós não trabalhamos mais? Começamos às 6 da manhã, enfrentamos o dia inteiro o calor do sol, as intempéries, e o Senhor nos paga a mesma coisa? E ele então responde a esses que o questionavam: por acaso não foi isso que eu combinei contigo? Por acaso não sou eu livre para pagar aquilo que eu bem entenda aos meus trabalhadores? E aí Jesus encerra com aquela máxima. Onde é que está, para eu não me perder? Aqui. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Olha só, gente. Quem são os primeiros? Quem são esses que estão sendo chamados? Quem são os trabalhadores? A humanidade inteira. A humanidade inteira. Nós precisamos entender que nós participamos, através da reencarnação, de muitas fases dessa história. Os primeiros a serem chamados foram aqueles que receberam a verdade divina em primeiro lugar. Os povos da antiguidade, aqueles que receberam as primeiras escrituras, os 10 mandamentos, a lei mosaica, esses receberam o chamado, o chamamento. O pai, o dono da vinha, estava lhe chamando para vir trabalhar. Claro que não é um trabalho material, não é realmente a vinha como plantação de uvas, é um trabalho espiritual, é um trabalho em prol da evolução das criaturas, da própria evolução, da evolução da humanidade. Quando as verdades espirituais começaram a vir na primeira revelação, houve uma transformação do comportamento humano. Tanto que, além das leis, dos 10 mandamentos, Moisés também nos trouxe leis civis, que auxiliaram na organização social.
Mas as leis divinas, o Antigo Testamento, ele ficou durante largo tempo na mão das criaturas, das pessoas. Provavelmente muitos de nós, que à época havíamos vivido reencarnações anteriores, e qual foi o nosso comportamento, humanidade? Dar pouca atenção. A mensagem foi desvirtuada, foi deturpada ao longo do tempo. Mas Moisés não foi o único, houveram os profetas. Depois dos profetas houveram, vamos ver aqui, para não deixar os segundos, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os filósofos, todo esse povo estão inseridos desde os primeiros trabalhadores da primeira hora, da terceira, da sexta e da 11ª hora. E os últimos trabalhadores somos todos nós que estamos hoje reencarnados. Todos nós que estamos vivendo na Terra. Além dos espíritas, todos os que se dizem religiosos. Porque estamos no limiar da transformação. Estamos no momento em que a Terra realmente se transforma, passa por uma mudança significativa. Os espíritas, claro, têm um papel importante. Por quê? São escolhidos. Por acaso alguém aqui viu na parábola, observou que o dono da vinha foi em locais específicos e excluiu A, inseriu B, deu privilégios a um ou a outro? Não, ele foi na praça pública, ele chamou a todos. Então não há privilégios dos espíritas. Mas qual é a diferença dos espíritas nesse momento, em se falando de revelações? O espírita tem o Consolador que Jesus prometeu nas mãos. A doutrina espírita, ela se encaixa na característica do Consolador que o Cristo prometeu. Eu vos enviarei o Consolador, que falará tudo aquilo que eu falei e tantas outras coisas revelará, que permanecerá convosco. Então a doutrina espírita, ela tem essa característica de revelação, nos traz informações profundas acerca da alma, nos alerta sobre, principalmente, a necessidade de viver aquilo que pensamos, é o mais difícil. Porque quando nós estamos de posse de informações como essas, quando nós começamos a estudar, quando recebemos o atendimento fraterno, o conselho amigo, as orientações de pessoas mais experientes, dirigentes, por exemplo, nosso amigo aqui, que nos orienta, assim como todo o grupo de trabalhadores da casa, quando nós recebemos essas orientações, nós somos sempre alertados de que há necessidade de vivenciar. Não adianta de nada eu ficar frequentando uma vida inteira, quantas vezes foi dito isso aqui? Frequentar a doutrina espírita uma vida inteira, 40, 50, 60, 70 anos, e nós não despertarmos para a necessidade da vivência. Ser religioso meramente por ser religioso, por uma obrigação. Aí nós precisamos voltar na parábola para entender, principalmente algo chamado de, que eu anotei aqui, qualidade do serviço. A necessidade de a gente comparar qualidade e quantidade. Então eu tenho uma vida toda dedicada à doutrina espírita. Quantidade. Eu ia toda segunda, toda terça, toda quinta, eu estava lá. Quantidade. Mas e a qualidade? Na parábola,
Nós podemos antever que a proposta de pagar a mesma coisa para todos os trabalhadores é uma proposta justa. Os trabalhadores da primeira hora, aqueles que começaram lá atrás, eles tiveram um dia inteiro para produzir. E produziram quanto? Ninguém sabe. Não está dito na parábola. Será que eles trabalharam verdadeiramente? Será que eles trabalharam, pegaram a ferramenta e utilizaram a ferramenta o dia inteiro, trabalhando, não enrolaram, não pararam para pegar uma sombra, não se encostaram na enxada para tomar um café, para conversar, trocar uma ideia, contar uma piada? Será que esses trabalhadores da primeira hora não fizeram isso? Se nós formos comparar ao comportamento da humanidade, trazendo agora por uma visão macro, nós vamos ver que esse comportamento moral da humanidade não foi efetivo. Esse comportamento, essa estrutura moral foi retardada. É por isso que a gente diz que estamos há 2020 anos com o cristianismo, convivendo com o cristianismo, e ainda não entendemos, e ainda não praticamos os ensinamentos do Cristo. Então os trabalhadores da primeira, da terceira, da sexta hora poderiam ter produzido muito, mas nós não temos certeza se eles verdadeiramente fizeram. E os da última? Os da última somos nós. Os da última somos os espíritas. Somos os que estão vivendo agora na terra. São os que estão agora desempenhando o papel de levar preceitos de moral, de conduta. Os da parábola que receberam um denário, dá-se a entender que eles produziram. O capataz fez o pagamento, por quê? Porque eles produziram, eles trabalharam. Às vezes, aquele que tem pouco tempo, ele rende muito mais do que aquele que tem tempo de sobra. Isso acontece na nossa vida. Experimente. Isso é muito comum com a gente. Nós temos coisas a fazer e a gente vai deixando. Ah, não, eu tenho tempo, eu vou estudar, até lá eu consigo fazer. E daqui a pouco, quando o tempo aperta, aí a gente começa a correr e dá conta, termina o serviço, e aí para pensar, bom, se eu tivesse feito isso lá no começo, talvez eu não tivesse sofrido tanto. Esses somos nós. Esses somos nós que estamos na necessidade de executar a tarefa correndo, porque perdemos tempo. Já vou terminar. Eu sei que já está me olhando. Se tu não está me olhando, tu está olhando para os espíritos à minha volta. Daí tu me deixa mais com medo ainda. Brincadeira, tá, gente? Só situações que a gente precisa mencionar rapidamente para terminar. Lembrem-se, haviam pessoas esperando o trabalho, tá? Como é que nós esperamos o trabalho? Então, é fundamental que a gente entenda também isso. Há uma cultura de que aquele que está necessitado reclama. Nós somos insatisfeitos por natureza. Então a gente reclama das coisas. A coisa não dá certo, a vida não dá certo. E a gente reclama, às vezes blasfema. Isso é comum com todo mundo. Mas aonde está a boa vontade? O trabalhador que aguarda ser chamado para a vinha, ele precisa entender que ele precisa ter boa vontade, ele precisa estar pronto. Agora que nós todos estamos em casa,
trabalhadores dessa seara, dessa casa? Será que estamos todos nos preparando espiritualmente, psicologicamente, com leitura? Tenho certeza que estão botando a leitura todo em dia, estão em casa, na quarentena, estão lendo bastante, vão chegar aqui afiado. É a tal da boa vontade na espera. Ou nós vamos ficar reclamando? Porque aquele que reclama muitas vezes não vê a oportunidade. Quantos na praça estavam com os trabalhadores da primeira hora, da terceira, da sexta? Quantos lá estavam e não foram trabalhar? Quantos no mundo em que a gente vive agora, eu tenho certeza que na cabeça de vocês estão passando um monte de nomes, pessoas que convivem convosco, que todos aqui eu tenho certeza que desejavam que eles estivessem aqui. Quem nunca disse, se fulano entendesse o Espiritismo, como ele seria melhor, como ela seria melhor, como viveríamos em paz? Mas não, são as pessoas que estão na praça, mas não recebem o chamado, não aceitam vir trabalhar na vinha. E nós devemos condená-las? Não, de maneira alguma, porque todos têm o seu tempo. O tempo é outra mensagem importante dessa parábola. Vejam, aquele que veio na terceira hora, perdeu o tempo da primeira. Aquele que veio na sexta hora, perdeu o tempo da terceira e da primeira. Ou seja, todo mundo tem o seu tempo. Às vezes a gente quer que alguém evolua rápido, a gente percebe que ela tem capacidade, ela tem potencialidades, principalmente aqui no campo mediúnico, mas por que não vai? Né? Porque ainda não chegou o seu tempo. Às vezes para o dirigente, não, o cara fica apurrinhado. Se hoje eu faço tudo por essa cristã, por essa cristã, e estou incentivando, estou empurrando, não vai. Porque tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Talvez quando chegar na última hora, vai ser um pouco mais tarde, vai ter que trabalhar, vai ter que suar mais, vai ter que ralar, mas vai ter o seu tempo. A medida da alma. Enquanto a gente aguarda, a medida da alma é importante. O que significa a medida da alma? Nós vamos aguardar dando valor a quê? A coisas que nos elevam? Ou vamos aguardar na ociosidade, fazendo coisas que nos depreciam? Então a medida que nós temos da nossa alma, ela pode ser grande, engrandecer-se, ou ela pode apequenar-se. Então a medida da alma, ela é fundamental. E a maneira correta de esperar é resignado. Resignado. Vejam que a gente fala aqui em trabalho, mas não é só trabalho. A gente fala na vinha como uma proposta de trabalho, né? E aí a gente pensa assim, bom, mas eu estou empregado, Jean, o que me interessa essa mensagem? Se eu estou empregado, não estou desempregado. Eu também trabalho no centro espírita, eu sou médium, eu estou trabalhando. Não, gente, não é só no campo do trabalho, no campo emocional, no campo do relacionamento, do comportamento, das coisas que acontecem à nossa volta. Aguardar resignado. Quando acontecem aquilo que nos causa dor, quando a indiferença nos agride, nos ofende, nos machuca, o que nos aconselha o Evangelho nessa maneira correta de esperar? Orar, fazer uma leitura serena, algo que nos engrandeça a alma, que nos apazigue. Nós precisamos buscar essa paz para poder melhorar. Nós somos os grandes artífices do nosso destino. Construímos aquilo que nós estamos em busca. Bom, gente,
Por hoje é só. Que essa mensagem dos trabalhadores da última hora, dos últimos serão os primeiros, possa calar fundo na nossa alma, que os meus irmãos possam ir em busca de mais subsídios no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, em tantas outras obras de irmãos abnegados, espíritos, que auxiliam a falange de Ismael a desenvolver o trabalho no Brasil, com essa espiritualidade, e que nós, no final, elevemos o nosso pensamento sempre ao Criador, para que Ele ilumine a humanidade. Estamos passando pelos momentos de transição profundos. Muita coisa ainda vai acontecer. A gente precisa estar fortalecido na fé. Aquele que tem fé vibrante, fé viva, ele não esmorece. Por mais que estejam caindo o teto sobre a sua cabeça, ele tem paz, ele tem confiança. E o espírita sabe disso. Se na terra tudo estiver caminhando para o fim é meramente material. A vida é eterna, o espírito é eterno. Nós sairemos dessa terra para o plano espiritual, e lá no plano espiritual seremos criaturas melhores. Se nada fizermos de bom, se nenhuma caridade fizermos, mas se tivermos passado a vida inteira lutando para dominar o mal existente em nós, já teremos evoluído bastante. E quiçá seremos recebidos no plano espiritual por amigos, talvez não uma falange de espíritos superiores, mas amigos. Então, muito obrigado, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais, que a gente possa voltar aqueles que aqui estão aos seus lares com muita paz e muita luz. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Jean pela mensagem da noite, encerrando a primeira parte do trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como encerrada a primeira parte, estamos abrindo a segunda, que será o passe coletivo. Os médios se posicionem, por favor. Pessoal de casa que queira receber o passe, concentre-se neste momento aqui na casa. A equipe espiritual vai se deslocar a cada lar que tiver concentrado. Tá, gente? Então, concentre-se aqui no Ceará dos Pobres para receber o passe neste momento. Não, pode ficar assim. Ou fica aqui, ó. Assim. Isto. Genesi, completa lá atrás, ó. Isso. Marcelo, lá do outro lado, lá, junto com o Fábio, lá, no meio. Isso, aí mesmo. Procure relaxar bem a mente. Faça essa interação com o plano espiritual aqui presente. Produza essa energia da fé, essa energia que é tão importante para a cura dos nossos males, sendo eles materiais ou espirituais. Que Deus, neste momento, derrame sobre todos nós energias balsâmicas, curadoras, que nos ajude a enfrentar este momento em que toda a humanidade passa. Que Deus ilumine a caminhada de cada um de nós na busca de nós mesmos neste mundo expiatório. Vamos elevar os pensamentos. Vamos buscar a energia da luz sobre todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a equipe espiritual aqui presente, estamos agradecendo e encerrando o trabalho desta noite. A todo o pessoal que está nos vendo através do Secal, no seu canal de YouTube, nosso muito obrigado pela audiência. Que Deus fique com todos, agora e sempre, e que assim seja.